Estamos de volta ao nosso estudo bíblico semanal que nós estamos caminhando já há um bom tempo. Um bem-vindo aos que estão conosco neste vídeo. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, falando sobre a mordomia cristã, ou mais ou menos aquilo que as Escrituras Sagradas dizem sobre Deus em nossa vida e a razão de nós estarmos aqui e vivermos para a sua glória também, como mordomos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para que nós pudéssemos cuidar, desde a nossa vida e entre outras coisas que nós vamos analisar ao longo dessa série que queremos começar. Mas hoje nós vamos estar falando mais precisamente sobre dando uma introdução sobre o que é mordomia, e o que a mordomia tem a ver com a vida que nós temos. Não são poucos os cristãos que levam uma vida espiritual aquém do padrão bíblico, aquém daquilo que Deus idealizou para a vida humana. Muitos não compreendem ou não desejam compreender melhor o padrão divino para nós cuidarmos de todas as coisas, quando Deus nos criou e deixou para que nós pudéssemos cuidar, de tudo aquilo que Ele fez e que está ao nosso alcance. Por isso, mordomia e vida, não é repensar a nossa postura diante de temas como corpo, mente, dons espirituais, dinheiro, não é repensar, mas entender tudo aquilo que Deus colocou para que nós pudéssemos realizar aqui na face da terra. O mordomo cristão, e a mordomia que eu estou dizendo aqui é para aqueles filhos de Deus mesmo, resgatado em Cristo Jesus. O mordomo cristão é aquele administrador ou aquele despenseiro, conforme diz as Escrituras Sagradas na tradução da língua portuguesa, dos bens que pertencem ao Senhor. Por isso, falar sobre mordomia é esclarecer como deve ser a administração desses bens, entendendo esses bens nas nossas vidas, que foi por Deus confiado a nós para que nós pudéssemos estar, então, cuidando, até que nós possamos colocar tudo na presença dele novamente. Mordomo cristão é aquele que também reconhece que em Cristo Jesus nós vivemos e nos movemos. Em Cristo Jesus nós existimos, somos novas criaturas. Por isso que o mordomo cristão ele é aquele que sabe que não pertence a si mesmo, porque foi comprado e comprado pelo sangue de Jesus Cristo derramado lá naquela cruz, para perdão dos nossos pecados e nos dar vida nova, vida restaurada, uma vida modificada para nós vivermos agora reconhecendo que Deus é o Senhor e que nós vivemos para Ele. Toda a vida do cristão, então, personalidade, tempo, dons, talentos, dons e talentos há diferenças, ministérios, bens materiais, família, dinheiro, enfim, tudo o que está diante de nós, nós fazemos o quê? Nós precisamos aprender a dedicar a Cristo. Quando nós falamos, às vezes, em deixar na presença de Deus, nós lembramos muito daquilo que se diz e se discute tanto no meio evangélico, que é a questão de dízimos. Isso não estou falando, a mordomia não envolve esses 10% tão somente. A mordomia envolve os 100% da nossa vida diante de Deus, porque tudo pertence a Deus. E nós vamos ver isso ao longo desse estudo. Essa é a verdade da doutrina, então, da mordomia cristã. Nessa introdução, eu quero concluir dizendo que, ao chegarmos, então, ao final desse estudo, dessa série de estudo, nós vamos ser desafiados a buscar em Deus sabedoria para exercermos a tarefa que o Senhor confiou a cada um de nós. Nós estamos aí semanalmente falando também com uma mensagem para as nossas vidas dos propósitos de Deus na nossa vida. Isso está dentro desse contexto de mordomia. Lembrando que
teremos que prestar conta de tudo o que nós fizermos com os bens de Deus e com a nossa própria vida. A Escritura Sagrada fala isso, né? Há um trono também de prestação de contas, não apenas um trono de juízo naquele dia. E nós vamos prestar conta de tudo que nós fizermos na presença de Deus. Tanto justos quanto injustos vão prestar contas, né? Nós também, né, mesmo salvo em Cristo Jesus, nós temos que prestar conta do nosso trabalho, principalmente nós. Tá? Isso vai se dar então onde? Lá no Tribunal de Contas, naquele dia, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós, e Paulo está falando para quem? Está falando para cristãos, dará conta de si mesmo a Deus. De si mesmo o quê? De tudo na sua vida que Deus confiou, de tudo que Deus colocou. É uma das parábolas que Jesus traz, né, daquele homem que se ausenta e deixa seus bens aos seus servos, e quando ele revolta, ele quer o quê? Prestação de conta de tudo aquilo. É nessa proporção aí que Paulo, escrevendo aos Romanos para os cristãos, ele está dizendo isso: cada um de nós vai prestar conta a Deus de tudo que ele confiou a nós. Isso naquele dia, na volta de Jesus Cristo, ok? Então, falando sobre mordomia cristã, queremos então começar essa série nesse momento. Entendendo o quê? O que é mordomia? Qualquer pessoa que observar atentamente vai ver que há algo de errado neste mundo, algo muito errado no mundo que nós vivemos. O ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, parece cada dia mais se comportar como um predador dentro dessa criação que Deus fez, né? Daquela criação que ele viu que era muito boa. Parece que a espécie humana hoje só encontra uma maneira de sobreviver. De que forma? Destruindo, aniquilando, condenando tudo que Deus fez, até mesmo a si próprio, a sua própria espécie. Por isso, vamos buscar entender, né, nessa série justamente que Deus é criador, e vamos deixar isso bem claro. Ele é sustentador e criador da vida humana. Nós somos meros administradores dos interesses e bens que Deus colocou em nossas mãos. Por isso, como ponto de partida, nós vamos dar conceitos de mordomia, né? No sentido de mordomo, de economia, de dispenseiro, que nós precisamos compreender. Primeiro, administrador dos bens de uma casa, o mordomo é uma irmandade de uma confraria, isso no sentido econômico. Indivíduo encarregado da administração de uma casa grande ou de uma instituição particular ou pública, isso no sentido mordomo. Eclesiástico incumbido da administração dos bens de uma abadia, um benefício, né? Isso também é no sentido de despenseiro, ou encarregado da despensa, né? De forma econômica, né? Então ele trata de tudo que Deus colocou diante de nós, né? Ou seja, a sua criação que ele confiou a nós, né, nós administrarmos, né, isso de forma coletiva e de forma particular, e como também vivendo de uma forma de fé eclesiástica, nesse sentido de viver uma fé como despenseiro, né, de forma econômica, né, no sentido da economia. Esse conceito que devemos dizer então de mordomia é o quê? O ato de se administrar alguma coisa que não nos pertence, não pertence a nós. Somos chamados então a administrar o quê? Os bens do Senhor, os bens que Deus colocou nas nossas vidas, e precisamos fazer isso com zelo e com amor. Algumas passagens bíblicas para nós entendermos isso, né, e para nós respondermos
né, essa questão sobre o que é mordomo, o que é mordomia, nesse sentido, de forma administrativa que Deus nos confiou. Né, esses textos que nós queremos ver a partir de agora. Vai ter algumas questões em destaque na cor azul, para nós entendermos que está falando sobre o tema. Né, algumas obras das mãos de Deus que ele confiou a nós, né? Porque Deus é criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 vai dizer: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Quem é o criador dos céus e a terra? Deus. Né? Fez Deus dois grandes luzeiros, um maior para governar o dia e um menor para governar a noite, e fez também as estrelas, né? Aquilo que nós vemos, né? O sol, a lua e as estrelas. Quem fez? Foi Deus. Quem deve administrar isso também, na medida do possível, também somos nós. Não podemos prejudicar a tudo essa criação que Deus fez, né? E quando nós prejudicamos, deixamos de ser mordomo. Nós precisamos, sim, ser um auxílio para tudo aquilo que Deus fez. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era muito bom. Então Deus criou todos os animais. Né? E quando ele criou todos os animais também, ele confiou isso ao ser humano, né? Confiou isso a nós. Lá em Gênesis, o ser humano ainda não fazia o quê? O ser humano não tinha permissão divina para matar um animal e fazer dele um alimento para si, mas ele deveria cuidar de todos os animais. Tanto é que Gênesis fala que foi Deus que chamou todos os animais perante o homem, e o homem deu nome a cada um, ou seja, ele se envolveu. Por isso, quando o homem também faz o quê? Deixa de cuidar, quando ele se torna esse predador, né, na face da terra, quando ele aniquila essa criação de Deus, ele está indo contra a mordomia que Deus colocou sobre sua vida, a mordomia cristã. Principalmente os cristãos devem atentar para isso. Continua. Fez Deus o quê? Os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Deus fez os animais tanto selvagens quanto aqueles domésticos, né? Então nós precisamos também ver na nossa mordomia, não só diante daquilo que está perto, mas daquilo que está longe de nós, como nós tratamos. Criou Deus, pois, o quê? O homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se Deus criou o homem também, homem e mulher, o ser humano tem responsabilidade sobre essa criação também. E isso nós precisamos entender. Somos responsáveis por nós mesmos, porque nós somos o quê? Criados por Deus. Somos responsáveis pelo nosso próximo. Por quê? Porque o nosso próximo foi criado por Deus. Responsável aqui no sentido completo, corpo, alma, espírito, né, nesse caso. Jó capítulo 4, verso 17. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? A pergunta que é feita a Jó. Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Está falando do ser humano. E quem é aquele que cria, quem é aquele que cria o ser humano? O ser humano não aconteceu numa evolução de amebas ou qualquer coisa que seja por aí. O ser humano é criação de Deus. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que Deus criou. Então nós precisamos olhar atentamente para isso. Isaías 43 prossegue: Sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Quando falamos aqui em Israel, nós estamos falando povo de Deus. O povo de Deus também é o quê? É criação de Deus, porque nós fomos criados, né, em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos novas criaturas, e logo nós somos responsáveis também por essa criação. A igreja de Deus sobre a face da terra. Não estou falando de CNPJ, estou falando de pessoas salvas em Cristo Jesus. Jeremias 10. Não é semelhança a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é seu nome. Né? Quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Então, quando falamos em criação, tudo provém das mãos de Deus, e nós somos responsáveis por essa criação. Algumas coisas pertencem ao Senhor?
além dele ser o Criador, pertence a ele nesse sentido, porque quando ele criou, ele nos fez mordomo, nós deveríamos cuidar da sua criação. Mas mesmo assim, vamos ver o que diz a palavra de Deus, Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence ao Senhor. Salmo 8: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecessem. Os céus aqui está falando todo o cosmo, criação de Deus. Vem tudo pertence a ele. Gênesis 14: mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ou seja, todo o universo pertence ao Senhor. Deuteronômio 10: que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Não apenas aquilo que nós vislumbramos e enxergamos do cosmos, mas aquilo que vai além dos nossos olhos, os céus dos céus também pertencem a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Outra coisa que precisamos entender, a palavra mordomo aparece na Bíblia algumas vezes para mostrar o relacionamento que existe nesse sentido de mordomia. Quando nós vemos Abraão no seu chamado a Deus, ainda antes de ser modificado o teu nome no seu chamado, nós vamos ver um pouco da questão de mordomia nesse contexto de Abraão com Deus. Gênesis 15 diz assim: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiro para minha casa? É o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. O sentido de mordomo. O mordomo aqui na vida de Abraão, Eliezer, era o que? Era um servo. Gênesis 24. Era Abraão, agora já com seu nome mudado, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo lhe havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo que possuía, que governava tudo que possuía. O servo da casa, mordomo. O mordomo é o quê? É o governador de tudo que o seu senhor tem. É nesse sentido que nós entendemos mordomia. Põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. É interessante que até mesmo para buscar uma esposa para o filho de Abraão, ele confiou isso a quem? Ao seu mordomo, ao seu servo, porque o seu servo governava tudo o que ele possuía. Ele deveria fazer esse governo o quê? De acordo com a vontade do seu senhor. E é nesse sentido que nós vemos aqui a ação do mordomo diante do seu senhor. Ele governa tudo, mas de acordo com a vontade do seu senhor. Mateus 25, que é a parábola bem conhecida e entendida sobre a mordomia, dos versos 14 a 30, ele começa assim no verso 1. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, ou seja, o dono, o proprietário, se ausenta do país, chamou os seus servos, os seus mordomos, e confiou aos seus bens. Esse texto de Mateus 25 está falando do próprio Cristo. Antes de ele subir aos céus, ele fez o que? Ele confiou a sua igreja, os seus bens. Ele confiou aos seus servos, aos seus escolhidos, os seus bens, aquele a quem ele iria chamar para si. Esse é o sentido mordomo. Então devemos entender aqui a posição de cada um dos personagens nesses textos. A todos eles foi o quê? Confiado uma tarefa. Mas que tarefa que era essa? Tarefa administrativa de acordo com aquilo que os seus senhores confiaram em suas mãos. Nenhum deles era dono de nada.
Eles receberam ordem de administrar os interesses dos seus senhores. É isso que nós vemos no texto. O mordomo não tem, mas está nas suas mãos. E tudo que está nas suas mãos vem dos seus senhores para que esses possam administrar de acordo com o interesse desses senhores. Esse sentido de mordomia, na prática. Que funções então são dadas por Deus ao primeiro homem e à primeira mulher? Quando nós falamos em mordomia, mordomia é o homem diante de Deus. E Deus, quando criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, 28, ele diz assim: disse Deus ainda, eis que vos tenho dado. Tanto ao homem quanto à mulher, Deus deu. Então tudo pertence a Deus e eles passam a ser o que agora? Mordomos, administradores. Tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão fruto, que dê sementes. Isso vos será por mantimento. Isso naquela época, antes do dilúvio, o ser humano ele poderia comer de tudo aquilo que vinha da terra, mas não o animal. Gênesis 2,15, mas o interessante em Gênesis 1 é o que? Que Deus colocou, Deus confiou, e o homem deveria administrar, tanto o homem quanto a mulher. Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Mais uma vez, o Éden pertencia a quem? A Deus. Deus colocou o homem ali para quê? Para uma administração, cultivar e guardar. Lembrando a história de José, nós vamos ver bem patente essa questão de ser mordomo, ser administrador. José recebeu do faraó do Egito após interpretar seus sonhos, e ele se tornou então agora o segundo em autoridade no Egito, mas ele se tornou autoridade de que forma? Não como faraó, mas como um mordomo, como um administrador. Olha o que diz o texto. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo, e isto ninguém há, tão ajuizado e sábio como tu. Aí entra a questão, como deve ser o mordomo diante do seu senhor? Ajuizado, responsável e sábio, ter sabedoria na administração. E esse eram duas características em José, que nós vemos aqui como mordomo, como administrador. Por isso, diz Faraó, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Toda a administração, tudo que pertencia a Faraó estava nas mãos de José. Mas José teria que fazer o quê? Administrar, de forma sábia, e com responsabilidade diante do Faraó. Dessa forma que nós somos mordomos diante de Deus, que está no trono e coloca tudo em nossas mãos para que nós venhamos a administrar. O que Faraó do Egito reconheceu haver em José para tornar-se governador? Capítulo de Gênesis 41 vai mostrar para nós, quando diz assim, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus. Note, administrador cristão, administradora cristã, precisa estar de que forma? Tendo o Espírito de Deus guiando a sua vida, estar sobre a ação do Espírito Santo. Continua. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ou Deus te encarregou de tudo isso, Deus deu a direção em tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O que nos faz ser reconhecidos como bons dispenseiros, como bons administradores, como bons servos do Senhor, é justamente ser reconhecido por Deus, as características que ele coloca em nossas vidas, porque nós vamos fazer o quê? De forma responsável e de forma sábia nele, não no homem, e não de acordo com o homem, e não nos padrões do homem, mas nos padrões divinos, porque tudo pertence a Deus. O mordomo faz
o seu trabalho, cheio do Espírito Santo, o mordomo cristão. Por quê? Porque ele também recebe de Deus, né, toda a direção para ele viver e fazer, né, a administração que Deus confiou em suas mãos. Olha a oração de Davi, servo do Senhor, rei sobre Israel, com relação à construção da casa de Deus, né? Que nós vemos aqui em 1 Crônicas 29, do verso 1 a 22, eu vou citar algumas partes, mas se você for no texto completo, vai ver essa oração de Davi, que é tão importante para nós entendermos essa questão de mordomia. Verso 11, teu Senhor, Davi falando, teu Senhor é o que é de Deus? O poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. O homem quer correr atrás de poder, de grandeza, de honra, de vitória. O homem quer ser majestoso. Nada disso pertence ao homem. A Deus pertence. Vamos viver como servos do Senhor, mordomos do Senhor. Teu Senhor é. Por quê? Ele responde por quê? Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo que há nos céus e na terra é de quem? É de Deus, que recebe a honra sobre todas as coisas, porque todo o poder vem dele, a grandeza, a vitória e a majestade está no Senhor. E ele continua, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. É lamentável a gente ver, né, na atualidade hoje, servos do Senhor, que deveriam ser mordomos do Senhor, vivendo uma vida teocrática, brigando por questões humanas de poder, de grandeza, de honra, de vitória, para um cargo político ou para viver um cargo político corrompido. Qual deve ser a ação de um mordomo do Senhor? É viver uma teocracia. Deus é o centro. Não sou de direita nem da esquerda. Eu tenho Deus como centro da minha vida. Isso deve ser o servo do Senhor. Vemos isso na oração de Davi bem patente. Ele era o rei. E mesmo assim ele diz isso. Quem é o rei sobre nossas vidas? Quem governa sobre todas as coisas? No céu há um trono e alguém sentado naquele trono governa de forma soberana sobre todas as coisas. E nós temos um rei sobre nós que é Cristo Jesus. Teocracia e monarquia cristã, Jesus sobre nossas vidas. Mas nós às vezes queremos inverter isso e viver uma mordomia humana. Isso não é ser mordomo do Senhor. É isso que nós vemos no verso 11. Esse reconhecimento falta às vezes em nosso meio como mordomos do Senhor. Verso 12. Riqueza e glória vem de ti, não vem do homem. O homem não tem nada. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Não é a nossa força que nos faz grande, não é a nossa força que nos faz reconhecível, é nós vivermos uma vida digna diante do Senhor. O servo bom e fiel do Senhor, isso recebe do Senhor, sim, o engrandecer e a força, porque tudo vem dele, não vem de nós. Precisamos entender isso e parar de viver esse humanismo que está sobre nós, né? Esse antropocentrismo que vivemos ultimamente e que está cada vez mais entrando e nos fazendo até apostatar da verdadeira fé. Nós precisamos olhar para a oração de Davi e entender o que é mordomia. Verso 14. Quem sou eu? Olha Davi falando. E quem é o meu povo? Olha o que ele diz. Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, das tuas mãos te damos. Eu dei os meus 10% ao Senhor. Seu uma ova, desculpa a expressão. Tudo pertence a Deus. Não somente esses 10, mas os 90 que está na sua mão, como bom mordomo para você administrar na presença de Deus. Vamos entender isso. Isso é mordomia cristã. Verso 16, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem das tuas mãos e é toda tua. Não existe isso de achar, né, que a igreja
né? Tem riqueza, essa igreja CNPJ tem riqueza sobre si. Se não for visto essa riqueza como algo de Deus, como pertencente a Ele. Eu dou o meu dízimo ao Senhor? Não, eu devolvo aquilo que é dele. E os outros 90% ainda pertencem a Ele e eu continuo administrando até que Ele venha. Assim deve ser a nossa vida. A gente vê um chamamento litúrgico tão errado no nosso meio, de nós é, entregarmos os nossos dízimos ao Senhor, nós não entregarmos nada que é nosso, tudo é dele. Está aí, verso 16, pertence a Ele, tudo vem de ti, verso 14. E é da mão dele que nós devolvemos a ele. Vamos entender isso. Aí nós paramos de brigar por causa de Mamon e o seu poder diante de uma fé arruinada. Quando nós colocamos a nossa prepotência diante de todas as coisas. Deus é Senhor. Por isso precisamos entender quem somos nós. A mordomia cristã nos leva a compreender isso. Leia novamente 1 Crônicas 29, do verso 1 a 22, e entenda o que um rei, um homem segundo o coração de Deus, se mostra diante de Deus. Ele reconhece que ele nada é. E nós somos também mordomos diante do Senhor, precisamos entender isso. Nesse caso, meus queridos, todas as coisas são do Senhor, e até mesmo os planos vêm do Senhor. O sonho de Deus não é sonho porque Deus não sonha. Nós sonhamos. Deus decreta, Ele dá plano, Ele faz. Salmo 139, Ele escreveu cada dia, todos os dias da nossa vida, cada dia contado como ainda não existisse, mas Deus escreveu e ali está o quê? O seu projeto. Nós sonhamos e nós podemos viver longe desse projeto também. Quando nós vivemos longe, quando deixamos de ser um mordomo do Senhor, quando deixamos de viver como bons administradores de forma responsável, ajuizada diante de Deus. Os recursos e os tesouros que temos sobre a face da terra são do Senhor. E quando nós tiramos isso diante de nós, sim, ele se torna o que? Corrompível, se torna nulo perante as nossas ações diante de Deus e as nossas ações aqui na face da terra. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor, como mordomos do Senhor. Você acha que as pessoas hoje se comportam como se tudo fosse do Senhor? Os não cristãos? E você que é cristão? Será que nós não temos dificuldades de compreender a posse do Senhor? Que nada está diante de nós, nada temos, até o nosso corpo nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, porque pertence a Ele também. Precisamos olhar para tudo isso. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui é a história de Daniel. O que foi confiado a Daniel pelo rei Nabucodonosor naquela época, o poderoso sobre a face da terra? Daniel 2 vai falar isso. O rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs como governador de toda a província da Babilônia. Mordomo, governador aqui, administrador. Como também fez ele chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria que não vinha dele, vinha de Deus. E foi reconhecido, e por isso ele pôde se colocar acima. Acima do quê? Acima daqueles que tinham diante dos seus quadros, diante das suas paredes, quadros de certificados de sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é muito mais sublime. Daniel tinha isso como bom mordomo do Senhor. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre todos os negócios da província. Daniel pôde fazer até o quê? Escolher administradores junto com ele para administrar os negócios do rei. E foi concedido por quê? Porque ele era responsável, ajuizado e a sabedoria que estava nele vinha do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre ele. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Compreendemos agora que o que Deus deseja de nós
seus servos, seus filhos, é isto que administramos o seu patrimônio? Estamos entendendo isso? É claro que é o Espírito Santo que vai nos dar a capacidade para nós realizarmos essa tarefa, porque essa tarefa não é meramente humana, ela não é antropocêntrica, ela tem que vir o quê? Diante daquele que está sobre o trono, governando sobre todas as coisas. Precisamos ter ciência disso, da nossa responsabilidade diante de Deus, da nossa incapacidade também de desempenharmos a função a nós confiadas. E diante disso, o que fazer? Mateus capítulo 20, nós temos um exemplo bem claro, né? Quando Jesus chama, né, os seus administradores para administrar tudo que ele tinha, ele diz o quê? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O mordomo é aquele que serve. Né? Aquele que serve tal qual o Filho do Homem o fez. Aquilo que Paulo vem falar sobre si. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque olha o que diz o Salmo 122. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos, servos, estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Nós precisamos fazer tudo olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, como bons servos do Senhor, chamados por Ele para essa obra a qual Ele confiou em nós, quando Ele, antes de subir ao céu, Ele diz o quê? Todo o poder me foi dado, agora eu entrego a vocês. Ele confiou a nós. Agora ide e administrai tudo isso que eu coloco na mão de vocês. Lucas 9. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. O bom servo do Senhor, o bom administrador é aquele que sabe viver justamente essa cruz, a cruz da renúncia. Renúncia de si mesmo. O servo tem que renunciar a si mesmo para ele não querer estar acima do seu Senhor. Esse foi o que fez Satanás. Não quis renunciar, ele quis estar acima de Deus. E para ele nós já sabemos qual foi a resposta. E nós, como estamos diante do nosso Deus? A cruz da renúncia pertence a nós, não a Jesus Cristo. A Jesus Cristo foi a cruz da salvação para que nós pudéssemos viver esta cruz da renúncia dia a dia na nossa vida como bons servos do Senhor. Concluindo até aqui, uma introdução longa, mas necessária para nós entendermos essa palavra mordomia. O que aprendemos até aqui? Tudo o que existe foi criado por Deus. Ele criou e mantém a sua criação. Logo, tudo é dele e ele governa sobre tudo. Somos apenas administradores. Né? Ele nos confia, somos instrumento nas suas mãos dos seus interesses. Então, quando nós fazemos, temos que fazer olhando para o que Deus quer que nós venhamos a fazer dele, para ele, porque para ele é todo o louvor, honra e glória. Isso nós precisamos entender então como bons servos do Senhor. Como bons fiéis mordomos do Senhor, nós devemos então nos colocar dessa forma, servos, procurando imitar o exemplo de Cristo que serviu, né? Ser imitador de Cristo, a ponto de nós perdermos a nossa vida para que Deus seja exaltado. Aquilo que fez Jesus também quando ele perdeu a sua vida. Ele deu a sua vida para ganhar a nossa vida. E o que nós fazemos com a nossa vida também? A cruz da renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não é isso? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Isso é o contexto de servo que Jesus traz para nós, que ele trouxe como exemplo. Por isso devemos aprender a nos envolver com a administração dos interesses do nosso Senhor. Nós administramos esses interesses. Né? A nossa vida política e eclesiástica tem que ser dessa forma, né? Não de acordo com os valores do mundo, porque os valores do mundo não pertencem a nós. Salmo 24, 1, encerrando esse primeiro vídeo.
Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ok? Entendemos isso? Próximo encontro nós vamos começar a falar sobre algumas mordomias. A primeira mordomia que eu quero falar então é sobre a mordomia do corpo. Se tudo pertence a Deus, o corpo é dele. E nós devemos fazer o quê? Cuidar de tudo aquilo que pertence a ele. Então devemos cuidar dos nossos corpos físicos também, né, que tem a ver com a nossa vida também espiritual. Prosseguiremos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz e nós vamos encerrar brevemente essa série para nós voltarmos para algo que eu gostaria de trazer para vocês também. Isto aqui, essa série se deu por uma conversa dentro do nosso grupo que eu quero responder, mas eu não gosto de responder de forma subjetiva e muito que resumidamente. Precisamos compreender, né, o princípio de todas as coisas. E o princípio às vezes é um pouco demorado, mas essa demora é boa, por quê? Porque nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo, porque tudo tem a ver com a eternidade. Ok? Fica na paz, até a próxima.